a gente vai falar sobre o primeiro filme de princesa que tem o nome do príncipe. Sim, galera, hoje a gente vai falar sobre Aladdin. Gostou? Então vem comigo. Oi, trouxas do mundo todo, eu sou a Vanessa Alves e Aladdin é um filme norte-americano, assim como todos os outros de princesas que a gente já viu, gravado em 1992. Na verdade, ele foi lançado em 1992 pela Disney. Foi o 31º filme animado da série ali dos clássicos da Disney e fez parte da era conhecida como era renascentista. Como eu já disse pra vocês, se vocês quiserem entender melhor essas eras aí da Disney, eu posso fazer um vídeo explicando. Foi baseado no tradicional conto árabe Aladdin e a Lâmpada Mágica, contido ali no livro das Mil e Uma Noites. O roteiro ele foi feito 3 vezes até o presidente da Disney ali daquela época, que não era mais o Walt Disney, era um tal de Jeffrey Katzenberg, concordar com a produção. Esse filme foi lançado em 29 de novembro de 92, né? Bem no finalzinho do ano, e teve muitas críticas positivas, mesmo que alguns árabes tenham considerado o filme um pouquinho racista. Mas a gente deixa quieto porque ninguém gosta. Quando a gente representa uma determinada cultura, a cultura nunca gosta. Foi assim com Mulan também, então Disney relaxa. E ele foi o filme mais bem sucedido desse ano e ganhou, inclusive, muitos prêmios, principalmente pela trilha sonora. E se você gosta dessa série das princesas, eu não sei o que você tá fazendo que você não se inscreveu nesse canal ainda. Gente, se inscreve, é de graça. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque daí na sexta-feira que vem você vai ter outro vídeo de princesa da Disney, você já vai ser notificado na hora. E olha, vai poder almoçar assistindo as princesas da Disney. Tem coisa melhor? A história, como sempre, foi adaptada pela Disney, né? E a história original era um pouquinho ali diferente do que a gente conhece, como sempre, né? A história do Aladdin começa ali nas Mil e Uma Noites. Para quem não sabe o que é as Mil e Uma Noites, eu vou contar aqui um pouquinho da história pra vocês. A história começa quando o sultão Shahryar descobre a traição da sua esposa e decide matar ela. Na busca, assim, de ver se existia alguém mais infeliz que ele não conseguiu achar. Então ele decidiu que ele faria o seguinte, que ele casaria com uma mulher por uma noite. E aí depois ele mataria ela, garantindo dessa forma que ele nunca mais seria traído. Ou seja, a doencinha, né, a psicopatia tá caindo aqui na cabecinha do ser humano. Lá naquele reino, as mulheres ficavam desesperadas, esperando que seriam as próximas. Porque assim, gente, como ele era o sultão, ele casava com quem ele quisesse, a pessoa só tinha que aceitar. Mas uma jovem que morava nesse reino, muito corajosa, chamada Sherazade. Se você é fã de conto de fadas, já deve ter ouvido esse nome. Filha do vizir mais importante do reino, se ofereceu para casar com o sultão. O plano dela era o seguinte: toda noite ela ia contar uma história pro sultão, sem nunca revelar o que ia acontecer no final. E isso ia deixar o sultão curioso, e ele não mataria ela para poder ouvir o restante da história. E ela fez isso durante 1001 noites, gente. Sim, ela era muito suicida, gente. Ela casou com o cara pra ficar contando história pra ele. E ela prolongou a sua vida por 1001 noites. E ali a mensagem final que essa história passa pra gente é que ele não precisava desconfiar de todas as mulheres só porque uma traiu ele. Fica a dica aí, corninhos de plantão. Mas a história que ela contou era basicamente essa. Primeiramente, o Aladdin, ele não era árabe, e sim chinês. Ele era filho de alfaiates, seus pais eram vivos, e o adolescente Aladdin não tinha vontade de seguir ali a profissão do pai, e nem mesmo trabalhar. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais. Ele era despreocupado e por um acaso encontrou um feiticeiro que fez a seguinte proposta pra ele: você vai encontrar a lâmpada mágica e aí a gente divide ali os desejos. E aí esse trecho foi bem parecido com o da Disney. Ele foi até a caverna dos desejos, conseguiu pegar a lâmpada, teve toda aquela rixa ali com o feiticeiro. A diferença é que o gênio, ao atender o pedido do garoto, transformou ele em adulto, já que ele era adolescente. O Aladdin se tornou rei e casou com uma princesa que tinha um nome, gente. Olha, vocês não vão nem acreditar no nome dela. Bradou, Bradou. Era esse o nome dela. Nem parece nome de chinesa, né? E um detalhe é que se esse nome fosse mantido ali na versão original da Disney, ninguém ia saber nem pronunciar esse nome, de tão esquisito que ele é. Apenas tempos mais tarde, ali, passado alguns anos, o feiticeiro retorna para poder tentar retomar ali seus poderes, né? As coisas que ele tinha pedido pro Aladdin que ele não cumpriu. O feiticeiro consegue pegar a lâmpada mágica depois de se passar por um mercador e trocar a lâmpada por uma lâmpada velha. Com os poderes da lâmpada, ele manda o Aladdin para uma cidade pobre da África. Porém, como o Aladdin ainda tinha um anel mágico, ele conseguiu voltar ali pro reino dele e matar o feiticeiro.
O irmão do feiticeiro depois veio, né, atrás dele pra tentar a vingança, mas o Aladdin acabou com ele também. E é essa a história. Mas agora vamos voltar pro Aladdin da Disney. Por incrível que pareça, esse pode ser um dos filmes com a história mais velha de todas. Segundo os pesquisadores, Aladdin se passa durante o Império Aquamênida, mais conhecido como o Império Persa, que foi ali entre 550 a.C. até 330 a.C., mais ou menos nessa época. Sua localização não é Ágraba, galera, porque Ágraba nem existe. Ágraba foi criado como uma representação de algum país ali da Arábia. E vamos falar um pouquinho sobre a civilização persa, que era o que tinha ali na época do Aladdin. A civilização persa ficava ali no leste da Mesopotâmia, num planalto ali muito extenso, onde hoje corresponde ao Irã. Então era mais ou menos ali que o Aladdin morava. Quer dizer, não o Aladdin original, né? Porque o Aladdin original era chinês. Localizado ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. E ao contrário ali das regiões vizinhas, não tinha muitas áreas férteis. Muito provavelmente a população ali era mais pobrezinha, assim como o povo de Ágraba, né? Através de Ciro, que era um príncipe persa, houve ali a dominação daquele lugar e assim teve um reinado de 25 anos, bem sucedido até. E nesse mesmo período, esse imperador, né, muito talentoso, conquistou o reino da Lídia, que é a Fenícia, aliás, o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina e regiões gregas da Ásia Menor, a Babilônia. Como foi uma época muito antiga, antes de Cristo, a gente não tem muitas informações. Mas vamos encaixar aqui Aladdin na nossa teoria da conspiração. Ai! 10.000 anos! Me deixaram com um bruto torcicolo! O primeiro fato, que eu tenho certeza que quem já viu os vídeos anteriores vai saber que eu vou falar, é que nessa época, bruxos, feiticeiros, gênios viviam livremente fazendo o que eles querem, sem nenhuma perseguição. Isso é, porque foi muitos anos antes da caça às bruxas. Naquela época era extremamente normal ser bruxo, feiticeiro, tanto que as pessoas que tinham poder aquisitivo, né, os sultões, as pessoas que tinham mais dinheiro, sempre tinham alguém com magia do lado deles. Lembrando, galera, isso no universo da Disney, na vida real não existe magia. Quer dizer, eu acho que existe, né, mas vocês não estão prontos para essa conversa. E um dos maiores indícios que foi exatamente nesse lugar que se passa a história do Aladdin é na hora que o Jafar disse pro sultão que ele deveria invadir as outras terras e não virar amiga delas. E isso estava acontecendo muito nessa época, porque assim, a invasão de terras mesmo, assim, o auge dela começou muito depois. Mas naquela época a gente não tinha essa conexão com outros povos, então qualquer pessoa estranha que a gente via de fora era um povo potencialmente ali para brigar. A gente não sabia se eles queriam invadir nosso território, roubar as coisas que tinham no território e tudo mais. E a comunicação era diferente, né? Até porque cada povo tinha sua linguagem, tinha sua forma de comunicação. Então é muito plausível que o Jafar queira ali invadir os povos e dominar tudo, enquanto o sultão disse, não, vamos ficar calmo porque a gente não conhece nada ainda. E galera, qual é o personagem de Aladdin preferido de vocês? Comenta aqui. E me fala o que vocês acharam da live action do Aladdin também. Minhas redes sociais eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar aqui esse outro vídeo porque eu tenho certeza que se você gostou desse, você vai gostar desse outro. Não esquece de ir na playlist das princesas. Muito obrigada por me assistirem até aqui e tchau!